Caríssimos, René de Paula Júnior falando, mais um videocast aqui pro Roda e Avisa. Sim, tá um pouco escuro, tô na garagem ainda. Tô na garagem, mas acho que esse toque claro escuro, essa coisa um pouco dramática aqui, talvez seja, sei lá, um bom clima pra gente tocar no assunto que eu quero que seja o eixo central desse meu 11º, podcast, videocast, a respeito de comunidades online, questões revisitadas. Eu comecei essa história algum tempo atrás, vocês já sabem disso, lá no usina.com/roda e avisa, porque eu notei que algumas pressuposições, vamos abrir a janela aqui, vamos abrir a porta da garagem, algumas pressuposições relativas a comunidades online talvez tivessem que ser revistas. Uma delas que eu acho que eu deixei de comentar, e que não só tem a ver com comunidades online, mas que tem a ver com uma pancada de coisas online. Por exemplo, Second Life, os benditos metaversos. Metaversos é bonito, né? Parece algum tipo de poesia estranha. Você tinha poesia concreta, você tinha versos livres, tem os metaversos. Bom, anyway. Mas que é o seguinte, lá no começo, lá atrás, quando, nos primórdios da internet mesmo, quando as pessoas já podiam sim ser anônimas, podiam aparecer em chats usando nicknames diferentes, podiam entrar em ambientes lá usando os avatares e tal, muita gente já celebrava a possibilidade de que as pessoas pudessem experimentar outras identidades e com isso talvez eventualmente ultrapassar algumas barreiras ou experimentar coisas que ela não, em princípio na vida real ela não teria coragem de fazer. Então isso não foi invenção do Second Life, isso está aí faz tempo, né? E aí a gente entra em duas questões que eu queria trazer a baila aqui, que são: a primeira delas é experiências vivenciadas virtualmente, até que ponto elas têm o mesmo estatuto, ou elas têm a mesma riqueza, ou elas são tão instrutivas, ou elas são tão formativas, sei lá, acho que foram 2 horas a respeito, quanto uma experiência offline, né? Então, se eu sou um cara tímido, né, e de repente eu desenvolvo uma personalidade XYZ no Second Life e começo a tentar, sei lá, cativar, fazer amigos, conquistar mulheres, etc, isso de alguma maneira reverte positivamente na minha expertise Dom Juanesca, né, de Dom Juan. Eu desconfio que não, né? E é muito curioso, vou relembrar, eu estava numa mesa redonda uma vez discutindo e tinha um psicólogo na mesa, e algum cara um pouco mais visionário colocou a seguinte questão: sim, Second Life e metaverso, seja o que for, são possibilidades de você experimentar, vivenciar sem risco coisas que você não teria coragem, você não teria talvez condições, você teria inibições de fazer isso na vida real. Então isso pode ser como que um playground seguro para você soltar um pouco as suas amarras, né, para não falar outra coisa. Curiosamente, o psicólogo, que talvez fosse um cara interessado nisso de uma maneira positiva, reagiu bastante mal e disse: olha, eu duvido que uma experiência vivenciada nesse tipo de ambiente, ela tem o mesmo estatuto, ela tem o mesmo peso, ela tem a mesma qualidade transformadora que uma experiência offline tem. Ele falou: muito provavelmente o que eu vejo é isso sendo usado para aumentar ainda mais, agora eu vou ser impreciso com os termos, porque eu não sou psicólogo e minha memória não é nenhuma maravilha, mas neuroses, perversões, coisas estranhas, né? Então eu não sei se ele reagiu de uma maneira um pouco, não sei, não sou psicólogo, algum psicólogo aí pode se palpitar a respeito, mas de uma certa maneira o que eu tenho visto e vivenciado nesse tempo todo é que nem muito ao mar, nem muito à terra, né? Você sim, o convívio virtual em ambientes virtuais, não precisa nem ser Second Life, pode ser uma lista, né? Ele acaba requerendo um protocolo, um certo tipo de código de conduta que pode ter o seu grande valor,
né, ele pode ser instrutivo. Eu já vi muitas pessoas aprimorarem bastante a sua capacidade de argumentação, de posicionamento em ambientes virtuais, depois de bastante traquejo, depois de muito apanhar, depois de muito errar em ambientes online, né? Mas eu não sei se isso é tão automático assim. Eu tenho visto comportamentos que aparentemente não, entre aspas, melhoram, né? Pessoas que absolutamente não se aprimoram, pessoas que insistem num comportamento esquisito. E aí vem em cena o segundo aspecto desse videocast de hoje, que é a maldita questão do anonimato, que em princípio esse é quase um dos pilares, né, da história online, né? Um dos pilares é a possibilidade de você ser anônimo, mas isso traz como uma caixa de Pandora, né? Você traz os males do mundo consigo. Se você tem um ambiente online onde você pode se esconder atrás do anonimato, isso complica bastante as coisas, né? Eu fico pensando nesses benditos metaversos dos Second Lives da vida. Eu não sei, se eu fosse uma empresa, se eu iria colocar a minha presença lá exposta a gente que eu não sei quem é. De repente vai ter um cara lá se passando por mim mesmo, dizendo coisas que eu não jamais diria, ou fazendo coisas que eu não diria, ou então usando uma roupinha que eu talvez não usasse, né? Então a questão da identidade, não só quebra um pouco a capacidade que você pode ter de confiança nas pessoas, que a capacidade que você pode ter de segurança em se expor, pode também complicar do ponto de vista jurídico. Se alguém se arvora na anonimidade para agir de uma maneira intencionalmente ruim, o que você faz, né? Então estão aqui dois aspectos que estão em aberto. Eu não tenho resposta para isso, não tenho uma posição muito firme, mas acho que vale a pena a gente levar em conta, sobretudo porque o tempo passa, o tempo voa, mas ainda continua um relativo otimismo meio incondicional, muito pouco questionador, muito pouco crítico, né? E quando você é crítico, você leva tijolada, porque parece que você não é visionário o suficiente, com relação ao estar e ao ser e ao agir online, ao agir em ambientes virtuais, que são ambientes que a nossa espécie ainda está tateando, está pisando com um pouco de cautela, né? Então fica aqui, são algumas questões, vou repetir. Para mim as grandes questões são: até que ponto a experiência mesmo, a experiência online, coisas que você vivencia online, até que ponto elas efetivamente agregam para você como ser humano, sim, não, talvez, né? Quais são os riscos? E a segunda questão até que ponto ambientes que permitem o anonimato efetivamente são recomendáveis, né? Você recomendaria para sua filha, irmã, mulher, namorada, que vai lá é limpinho? Não sei, lá tem gente que eu não sei quem é. Essas são pequenas algumas considerações, talvez sejam reacionários ou pouco visionários da minha parte, mas eu já vi muito de perto no que essas coisas podem dar, né? Gato escaldado. Um grande abraço, René de Paula Júnior, roda e avisa.